Recentemente aqui no canal a gente fez alguns vídeos testando televisões de resolução 4K acima de 80 polegadas, como por exemplo é o caso da OLED C4 de 83 polegadas que está aqui atrás de mim, e eu confesso para vocês que testar essas televisões foi uma experiência incrivelmente boa. No entanto, eu reparei que algumas pessoas estavam comentando que não vale a pena comprar uma televisão de resolução 4K tão grande como essas, pois segundo essas pessoas, a qualidade de imagem tende a ficar pior em modelos muito grandes. Mas será que essa afirmação realmente faz sentido? De certa forma, a gente até pode dizer que sim, que isso realmente faz sentido pelo seguinte motivo. Aqui atrás de mim eu tenho duas televisões. Essa daqui tem 55 polegadas e a outra 83 polegadas. E as duas TVs possuem exatamente a mesma resolução, que no caso se trata do 4K, ou seja, as duas possuem exatamente o mesmo número de pixels na tela. Mas é agora que vem o grande detalhe, pois como o modelo de 83 polegadas possui uma tela maior, os pixels também precisam ser maiores para preencher a tela inteira. E para tornar essa explicação mais ilustrativa, vocês estão vendo agora uma foto com zoom super aproximado da tela delas, e nós podemos ver claramente que os pixels do modelo de 83 polegadas na direita realmente são maiores se comparado à da esquerda. E é bom lembrar que quanto maior é o pixel, menos definida pode parecer a qualidade de imagem, especialmente se você ficar sentado muito próximo da tela. Ou seja, pessoal, tecnicamente falando, realmente faz sentido dizer que uma televisão maior vai entregar pra gente uma imagem menos definida se comparado a modelos menores. Só que é agora que vem a pergunta mais importante desse vídeo. Será que na prática, testando essas televisões presencialmente, essa diferença de definição realmente é visível a olho nu? Para conseguir responder a essa pergunta, antes de gravar esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu testei essas duas televisões aqui atrás em vários conteúdos diferentes, e a partir de agora eu vou relatar para vocês como é que foi a minha experiência. Durante a reprodução de conteúdos em 4K, eu não vi nenhuma diferença de definição entre essas duas televisões, ou seja, as duas entregaram um resultado muito bom, então nesse caso eu não me preocuparia muito com isso. Mas é bom destacar que isso pode variar bastante a depender da distância que você ficar sentado da TV. Se você ficar ali a menos de 30 centímetros de distância e prestar muito atenção, com certeza você vai sim conseguir perceber uma diferença de definição. No entanto, como eu acredito que a maioria das pessoas não vão ficar tão próximos da tela, acredito que isso não deva ser uma preocupação. Durante os testes, eu também testei conteúdos que foram gravados originalmente abaixo da resolução 4K, e nesse caso em particular, era assim um pouco mais fácil de visualizar uma diferença de nitidez entre as duas TVs, só que mesmo assim eu tinha que prestar bastante atenção para conseguir visualizar essa diferença. Então, para a maioria das pessoas, mesmo que você esteja assistindo conteúdo gravado originalmente abaixo da resolução 4K, acredito que a maioria das pessoas nem sequer iriam reparar essas diferenças. E durante os testes, o momento onde eu consegui reparar uma maior diferença na qualidade de imagem delas era quando eu estava assistindo a filmes e séries que utilizavam um filtro de granulação na tela, como por exemplo nessas imagens que vocês estão visualizando agora. E sim, pessoal, isso até pode incomodar um pouco algumas pessoas, pois em uma TV maior, esse tipo de efeito é bem mais fácil de visualizar. E é bom destacar que esse efeito de granulação na tela não é necessariamente um problema, pois muitos diretores de filmes e séries colocam esse tipo de efeito de forma proposital na tentativa de dar ali ao filme ou à série um ar um pouco mais cinematográfico. Atenção, pessoal, eu acabo de fazer um corte aqui nesse vídeo para dar uma super dica para vocês que estão procurando uma televisão nova para comprar e querem pagar barato, pois no momento em que eu estou gravando esse vídeo, acaba de iniciar a campanha de ofertas Member Days lá no site da LG, campanha essa que só acontece uma vez por ano. E só para vocês terem uma ideia, tem várias coisas rolando ao mesmo tempo. Tem cupons de desconto de 2% e 5% que vocês conseguem usar ao mesmo tempo para aumentar ainda mais a oferta. Além disso, alguns produtos estão com até 15% de desconto no pagamento via Pix, mas fica ligada porque ainda tem mais coisa acontecendo. No link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão ver que tem uma área lá no site com várias ofertas que vão atualizando a cada 24 horas, e as ofertas podem chegar até 60% de desconto. E lembrando que todas essas ofertas são válidas apenas para os membros do site da LG, e para se tornar membro não tem nenhum mistério, é só se cadastrar no site e você não paga nada por isso. E como eu já falei,
falei, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e para facilitar para vocês, aqui embaixo eu também vou colocar alguns cupons de desconto que vocês podem estar testando na hora da compra. Então, se agora fosse para fazer um resumo da minha experiência testando televisões acima de 80 polegadas, eu diria para vocês que com certeza a minha experiência foi muito boa, pois esses modelos maiores conseguem entregar pra gente um nível de imersão muito maior se comparado a TVs menores. E durante os testes eu não percebi nenhuma diferença muito grande de definição a ponto de fazer eu querer desistir de comprar uma TV maior. Então, se você tem condições e espaço para comprar uma televisão grande de resolução 4K, eu diria que você pode fazer isso sem muita preocupação em relação à definição da imagem. E é bom reforçar novamente que a experiência que eu estou relatando aqui pode variar a depender da distância que você ficar sentado nessas televisões. Durante os testes, geralmente eu estava sentado ali a 3 metros de distância e eu achei a qualidade de imagem na maioria dos conteúdos basicamente idênticos nessas duas televisões, e mesmo sentando a 2 metros de distância, ainda assim a qualidade era bem semelhante. No entanto, se você ficar a menos de 2 metros de distância e tiver um olhar muito atento, é possível sim que você consiga reparar uma diferença na definição a depender do conteúdo que você está visualizando. E também é bom destacar que nesse vídeo em especial eu estou comparando a minha experiência em uma televisão de 55 polegadas de resolução 4K contra uma televisão de 83 polegadas da mesma resolução. No entanto, se eu estivesse comparando aqui uma TV de 55 polegadas contra uma de 110 polegadas, por exemplo, muito provavelmente a diferença de definição entre elas seria bem maior do que eu estou relatando agora para vocês. E também é interessante comentar que se por acaso você se considera um usuário extremamente exigente em relação à definição da imagem, você ainda tem a possibilidade de comprar uma televisão de resolução 8K que entrega pra gente um número de pixels muito maior na tela e, portanto, vai entregar uma imagem ainda mais definida. Só para vocês terem uma referência dessa questão, uma TV de resolução Full HD entrega pra gente cerca de 2 milhões de pixels na tela. Já uma TV de resolução 4K, como por exemplo essas duas que estão aqui atrás de mim, entregam cerca de 8 milhões de pixels. Já uma TV de resolução 8K entrega cerca de 33 milhões de pixels, ou seja, é um salto bem maior e, portanto, essas TVs de resolução 8K entregam uma imagem mais definida. O grande detalhe aqui é que esses modelos de resolução 8K são bem mais caros, especialmente se você estiver procurando uma televisão ali acima de 65 polegadas. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e no futuro, se vocês quiserem, a gente até pode fazer uma comparação lado a lado entre uma TV 4K contra uma 8K para ver se na prática ali realmente existe ou não existe uma diferença muito perceptível de definição de imagem. Então, se quiserem esse conteúdo, é só comentar aqui embaixo. Em relação a esse vídeo que eu acabei de gravar, se vocês quiserem também compartilhar a experiência de vocês ou se tiverem qualquer coisa a complementar, também pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Espero fortemente que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente. Também confere, vejam se estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos. Então o conteúdo foi esse, valeu a todos que chegaram até esse momento, valeu, falou e até a próxima!